A Alemanha aprova fundos para desenvolver armas supersônicas e comprar milhares de mísseis. O parlamento alemão autorizou dinheiro para a compra de milhares de mísseis e o desenvolvimento de um míssil de cruzeiro naval supersônico, de acordo com o comunicado à imprensa do Ministério da Defesa. A Alemanha unirá forças com a Noruega no desenvolvimento do míssil supersônico Tiffinger. Uma importante comissão parlamentar liberou na quarta-feira os fundos para a primeira incursão de Berlim no desenvolvimento de mísseis navais modernos. Atualmente, a maior parte do arsenal de mísseis navais do país é de fabricação francesa ou americana. Embora a Noruega e o seu fabricante estatal de armas, Kongsberg, assumam um papel de liderança, o governo alemão espera contribuir com cerca de 650 milhões de euros para o projeto entre agora e 2033. O contrato, que será concluído em agosto, permitirá que a DIU Defense e a MBDA realizem trabalhos no lado alemão. Pelo menos inicialmente, a metade da Alemanha será financiada pelo Fundo Especial do chanceler Oliver Scholz para os militares. Esse dinheiro foi reunido logo após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Nos anos posteriores, o dinheiro sairá do orçamento regular de defesa. Kongsberg descreve o Tiffinger como um novo supermíssil que sucederá ao Naval Strike Missile, desenvolvido no início dos anos 2000. O 3SM, abreviatura de Supersonic Strike Missile, deve estar pronta em 2035, disse a empresa em comunicado à imprensa no final do ano passado. Além da Noruega e da Alemanha, Kongsberg espera que o míssil tenha potencial de exportação para outras forças armadas europeias. O Comitê Orçamental Alemão também aprovou a compra de até 3.266 foguetes Brimstone 3 para entrega até 2033, ao abrigo do contrato que deverá ser aprovado pelo parlamento no próximo mês. Inicialmente, o país receberá 274 mísseis e equipamento necessário adquiridos à MBDA Alemanha por cerca de 376 milhões de euros. Outros 29 Brimstones serão usados para testes operacionais e mais 75 para treinamento e telemetria. Os foguetes são destinados à frota Eurofighter do país, que constitui a espinha dorsal de combate da Força Aérea. Berlim anunciou pela primeira vez a sua intenção de adquirir o míssil Arter em 2017. A Força Aérea Real Britânica tem usado a família de mísseis Brimstone há quase 2 décadas, inclusive em zonas de guerra no Afeganistão, Iraque e Síria. Um contingente de Eurofighters alemães também está destacado no Báltico, onde servem para fortalecer a postura da OTAN no seu flanco com a Rússia. Além de compras inteiramente novas, a Comissão Orçamental Parlamentar também aprovou a aquisição de 506 sistemas de defesa aérea portáteis Stinger, no valor de cerca de 395 milhões de euros, em substituição de 500 mísseis terra lançados pelo ombro que foram enviados para a Ucrânia. A Alemanha assumiu o papel de liderança com apoio ao armamento de Kiev, enviando mais apoio militar do que qualquer outro país, exceto aos Estados Unidos, de acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial. Com sede na Alemanha, o governo enviou 10,2 mil milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia no final de abril de 2024. Coreia do Sul encomenda o primeiro lote de caças KF-21. 9 anos após o início do desenvolvimento do KF-21 Boramai da Coreia do Sul, o governo assinou um acordo com a Korea Aerospace Industries para a produção de 20 caças. A ordem foi emitida no momento em que a KAI
relata que o desenvolvimento do caça está atualmente 80% concluído. A administração do Programa de Aquisição de Defesa concedeu à CAI o contrato de 1,96 trilhão de ONs para o lote do Bloco 1, anunciou a empresa em 25 de junho. As plataformas são consideradas aeronaves de 4 a 5ª geração. A primeira transmissão será entregue até final de 2026 e a última desta série até 31 de agosto de 2027, segundo a CAI. Apesar de muitos desafios e dificuldades, o projeto de desenvolvimento do sistema KF-21 conseguiu atingir a produção em massa de forma estável graças à sólida cooperação de organizações relacionadas, disse o presidente da CAI, Kang Gu-Yung, em um comunicado à imprensa. Jin Seok Song, que trabalha na equipe de gerenciamento do programa KFX da empresa, em homenagem ao título inicial do KF-21, disse no ano passado que a empresa fabricava 40 aeronaves KF-21 Bloco 1 e 80 aeronaves Bloco 2. No entanto, a DAPA recomendou inicialmente 20, de acordo com recomendações do Instituto Coreano de Análise de Defesa administrado pelo governo. O governo poderá encomendar outros 20 no próximo ano, após verificação adicional do desempenho da aeronave. Song diz que a produção do Bloco 2, previsto para o desenvolvimento de 2026 a 2028, adicionará capacidades ar solo e um envelope de desempenho expandido. Cerca de 2.200 missões de teste serão realizadas até 2026. A CAI está preparada para este contrato de produção, fornecendo uma cadeia completa de 600 empresas nacionais, construindo instalações de produção e adquirindo ferramentas. A CAI pretende atingir uma taxa de localização de 65%, observando que, assim como a taxa de localização melhorou gradualmente com a entrega do jato T-50 e do helicóptero Surion, espera-se que a taxa de produção doméstica aumente na medida que o ecossistema da indústria da aviação é fortalecido com a produção em massa do KF-21. O KF-21 substituirá os caças F-4 e F-5 da Coreia do Sul, sendo que o primeiro foi aposentado neste mês. A DAPA também assinou recentemente um contrato com a Hanwha Systems para 20 radares ativos de varredura eletrônica por 110 bilhões de won. E em 25 de junho, a Huayuan Aerospace anunciou que assinou um contrato de 556 bilhões de wons para produzir 40 motores da General Electric F414G E400, além de peças de reposição para a primeira leva de KF-21S. O primeiro motor deverá estar pronto até o final de 2025, será produzido em uma nova fábrica em Changwon, com capacidade de fabricar 300 motores anualmente. A Hanwha Aerospace inaugurou esta nova instalação de 30 milhões em abril. A Hanwha Aerospace fabricou mais de 10 mil motores de aeronaves nos últimos 45 anos, 82% das quais foram produzidos sob licença. Este contrato serve como um trampolim para os planos da Huawei Aerospace de desenvolver tecnologia de motores de próxima geração, disse a empresa. A empresa acrescentou que está buscando pesquisa e desenvolvimento em tecnologia de motores da 6ª geração. Da mesma forma, olhando além do KF-21, a CAI disse que irá desenvolver ainda mais a tecnologia de sistemas tripulados e não tripulados de 6ª geração. Dinamarca trará para casa jatos F-35 do Arizona em meio ao atraso na atualização. A Dinamarca planeja trazer para sua casa seus 6 caças F-35 Joint Strike Fighters, atualmente usados para treinar pilotos dos Estados Unidos, à medida que o cronograma de entrega de uma versão atualizada da aeronave continua diminuindo. Os 6 jatos F-35 dinamarqueses na configuração TR-2, estacionados na base aérea de Luke, no Arizona, serão repatriados para a base aérea de Skyridge Strup da Força Aérea Real Dinamarquesa, disse o Ministério da Defesa em comunicado na quarta-feira. Eles se juntarão às 4 caças Stuart já existentes para elevar o número de F-35 operacionais do país para 10, enquanto a Dinamarca se prepara para eliminar gradualmente sua frota de jatos F-16. A Lockheed Martin está ficando sem espaço para estacionar jatos F-35 não entregues
Em meio a atraso de hardware e software relacionados à atualização tecnológica Refresh 3, ou TR3, cuja entrega completa será adiada até 2025, informou o US Government a Coach Tablet Office em maio. Isso perturba os planos de substituição de frotas de países como a Dinamarca, a Bélgica e a Noruega, cujos F-16 voam há mais de 40 anos e cujas frotas estão contadas em quantidade de aeronaves, em vez de centenas. É muito positivo que agora tenhamos encontrado uma solução para que os atrasos do fabricante nos afetem o mínimo possível, disse o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, no comunicado. Os caças F-35 são um grande investimento para a Dinamarca e será importante para a nossa defesa e segurança durante muitos anos. E é crucial que os acompanhemos de perto a introdução progressiva. O software TR3, originalmente planejado para o verão de 2023, continua instável, informou o CEO a Gawa em maio, com o cão de guarda dizendo que alguns pilotos de teste tiveram que reiniciar todo o seu radar e sistemas de guerra eletrônica no meio de voo para colocá-los online novamente. A atualização inclui telas aprimoradas na cabine e mais poder de computação a bordo, e deve servir como base para uma atualização adicional conhecida como Bloco 4, que adiciona novas capacidades de armas e guerra eletrônica. A Lockheed Martin entregará inicialmente jatos F-35 com a versão limitada do TR-3, que só poderá ser usado para fins de treinamento de Dinamarca. Os jatos dinamarqueses na configuração TR-2 mais antigas serão repatriados à medida que as aeronaves com o software TR-3 e a atualização de hardware forem entregues à base aérea de Luque, disse o Ministério da Defesa. Trazer para casa os jatos TR-2 permitirá à Dinamarca manter os marcos operacionais para a introdução gradual do F-35 e aumentar o nível de treinamento de pilotos e pessoal de apoio em Skyrid Strup, ao mesmo tempo que permitirá a continuação do treinamento de pilotos na base aérea de Luque, disse o Ministério da Defesa. A decisão dinamarquesa alimenta o recebimento de outros clientes europeus do F-35 presentes e futuros, de que seus cronogramas cuidadosamente calibrados de entrega e atualização de aeronaves podem ser perturbados pela saga do TR-3. Embora a Holanda e a Noruega já operem frotas de mais de 30 jatos F-35 e, portanto, enfrentam menos urgência do que a Dinamarca ou um país como a Bélgica, que ainda não recebeu seu primeiro F-35, os atrasos correm o risco de atrasar a plena capacidade operacional. Autoridades de defesa na Noruega disseram que deixaram claras suas preocupações ao escritório conjunto do programa do Pentágono, que representa os governos dos Estados Unidos e internacionais envolvidos no programa F-35. O medo de Oslo, em particular, é que a Lockheed Martin coloque uma salada de soluções mentais e diferentes versões no pipeline da produção que se tornaria incontrolável. Não queremos configurações provisórias, disse um oficial de defesa norueguês, falando sobre condição de anonimato para discutir deliberações internas. A Holanda antecipou atrasos no desenvolvimento no final de 2022, solicitou a entrega de 6 aeronaves na configuração TR-2, em vez da versão atualizada, dizendo que as entregas poderiam continuar até março. De acordo com o relatório anual do progresso do governo publicado em 2 de abril, os holandeses estavam programados para obter o seu primeiro F-35 configurado para o TR-3 no final de 2024. E caso o software não estivesse disponível, então os atrasos terão um impacto limitado nos planos de levantar o terceiro volante holandês do F-35 em meados de 2027, de acordo com o relatório. A Dinamarca comprou 27 F-35 e as aeronaves restantes serão entregues na configuração TR-3 até 2027, disse o Ministério dinamarquês. Não se esperava que a situação afete a doação de F-16 à Ucrânia e as obrigações da Dinamarca para com a OTAN numa situação de crise, segundo o Ministério da Defesa. O país deixará de treinar pilotos ucranianos de F-16 na Dinamarca depois de 2024. Quando a base aérea de Skyrid Strup mudou totalmente para os F-35 de Poulsen, em uma entrevista coletiva com seu homólogo norueguês Bjorn Arlingren na segunda-feira. O Ministério da Defesa dinamarquês não respondeu imediatamente às perguntas sobre o cronograma para a repatriação das 6 aeronaves dos Estados Unidos ou a entrega dos 17 F-35 restantes. A OTAN poderá não ter militares suficientes para confrontar a Rússia, diz mídia.
A Rússia tem mais de 1 milhão de soldados e reservistas cada, mas a OTAN poderá não conseguir destacar mais de algumas centenas de milhares de efetivos, escreve o Financial Times. Os Estados-membros europeus da OTAN estão enfrentando uma escassez de militares e, no caso de um conflito com a Rússia, terão dificuldades para atrair mais de 300 mil militares, segundo analistas citados na quarta-feira pelo jornal britânico Financial Times. No papel, os aliados europeus da OTAN têm um total de 1,9 milhão de soldados, aparentemente suficiente para enfrentar a Rússia, que tem 1,1 milhão de soldados e 1,5 milhão de reservistas, mas na realidade será difícil para os países da OTAN destacar mais de 300 mil soldados no conflito, e mesmo nesse caso a preparação exigiria meses, escreve o Financial Times, citando a opinião de analistas. Segundo ele, somente na Alemanha, onde o número de soldados ativos ultrapassa 180 mil, o exército, de acordo com os comandantes militares, carece de pelo menos 20 mil soldados para cumprir o plano atual. Esse déficit é um dos maiores da Europa, mas não é o único, disse a mídia, citando dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. De acordo com o Financial Times, o Reino Unido conseguiu cumprir as metas anuais de recrutamento militar todos os anos na última década. E no ano passado, suas forças terrestres perderam 4 mil soldados. As Forças Armadas da França, as maiores da Europa, com 203.850 homens e mulheres em suas fileiras, continuam aquém do número necessário, segundo os generais. Na Itália, o número de cidadãos servindo nas Forças Armadas diminuiu de 200 mil para 160.900 em 10 anos. Analista, a União Europeia abre a caixa de Pandora ao procurar utilizar lucros provenientes de ativos russos. A decisão da União Europeia de financiar Kiev com 1,4 bilhão de euros provenientes dos lucros dos ativos russos congelados mostra que o Ocidente continua roubando. É o que afirmou o correspondente de guerra francês Laurent Braillard. Ele também questionou a democracia na Europa, afirmando que quem toma as decisões está nos Estados Unidos da América. Isso mostrará aos países não alinhados que os ocidentais não são pessoas de confiança, porque continuam roubando. É um mau sinal e mais cedo ou mais tarde tudo se voltará contra eles, explicou. Estes fundos servirão, obviamente, para continuar financiando o conflito armado na Ucrânia, acrescentou o jornalista. Em 24 de junho, a União Europeia aprovou a primeira parcela de ajuda a Kiev a ser financiada pelos juros dos ativos russos congelados, apesar do veto da Hungria. Por outro lado, a ministra das Relações Exteriores holandesa, Hank Bruce Slot, confirmou que este 1,4 bilhão de euros seriam utilizados para comprar munições, artilharia, mísseis e sistemas de defesa aérea para a Ucrânia. A União Europeia e o grupo dos 7, G7, bloquearam ativos russos no valor de 300 bilhões de euros depositados em bancos ocidentais desde o início da operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. A operação tem como objetivo defender as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk do genocídio cometido por Kiev e enfrentar os riscos à segurança nacional representados pelo avanço da OTAN em direção ao leste. Forças russas atingem aeródromos ucranianos com armas de alta precisão, incluindo mísseis Kinzhal. As tropas russas destruíram uma grande quantidade de soldados e instalações militares ucranianas, incluindo aeródromos, onde seriam destacados aviões ocidentais, e informou a defesa da Rússia. As Forças Armadas da Rússia lançaram um ataque combinado contra aeródromos ucranianos, onde os países ocidentais planejam instalar aeronaves. Informou nesta quinta-feira, 27 de 6 de 2024, o Ministério da Defesa da Rússia. Esta manhã, as Forças Armadas da Federação da Rússia realizaram um ataque em grupo com armas de precisão de longo alcance de baseamento marítimo. De baseamento marítimo, míssil hipersônico aerobalístico Kinzhal, bem como veículos aéreos não tripulados contra a infraestrutura de aeródromos da Ucrânia, onde se planeja acomodar aeronaves de países ocidentais, contou o órgão militar, acrescentando que o objetivo do ataque foi alcançado e que todas as instalações designadas foram atingidas. Os agrupamentos de tropas russas Sérvia Norte de Dnieper eliminaram nas últimas 24 horas na região de Kharkov e Kherson até 270 soldados e 20 veículos militares obuseiros FH-73
D-33, M777, 2 lançadores multifoguete HIMARS e um sistema de artilharia propulsada Gvozdika, indica a declaração. Os agrupamentos de tropas Zapad Oeste e Vostok Leste, por sua vez, causaram no último dia cerca de 700 baixas em pessoal. A Ucrânia nas República Popular de Lugansk e Donetsk e na região de Kharkov, tendo ainda destruído 10 veículos militares do obuseiro M777, D-20, D-30, 2 FH-70, M119, 2 sistemas de artilharia propulsada Gvozdika. Já os agrupamentos Trense, Centre e Yang-Sun aniquilaram na República Popular de Donetsk cerca de 985 combatentes inimigos, além de 9 veículos militares do obuseiro M777, 2 MSTAB, D-35, M198, D-23, um canhão Rapira e 5 depósitos de munições das Forças Armadas da Ucrânia, continuou o Ministério. Os sistemas de defesa aérea abateram 2 aeronaves MiG-29 da Força Aérea da Ucrânia, 62 veículos aéreos tripulados, 4 mísseis guiados antiaéreos Patriot e 2 foguetes HIMARS fabricados nos Estados Unidos, disse ele. No total, durante a realização da operação militar especial, foram destruídos 615 aviões, 276 helicópteros, 26.704 veículos aéreos tripulados, 533 sistemas de defesa antiaérea, 16.439 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.356 lançadores multifoguete, 10.953 testes de artilharia de campanha e morteiros, 23.008 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Guerra em Gaza perdeu o propósito e escalada contra o Hezbollah é suicídio, diz o general do exército israelense. O general aposentado do exército israelense disse em entrevista de rádio que a Ucrânia tinha proposto ensinar o exército sobre como enfrentar drones, mas explicou que o exército israelense não estava interessado na aposta. O general brigadeiro Yitzhak Brik, já reformado do exército israelense, disse acreditar que uma guerra contra o Hezbollah do Líbano poderia significar a ruína do terceiro templo e disse que a iniciativa que está sendo construída num sistema de segurança para lançar um ataque ao Hezbollah é um suicídio coletivo, escreveu ele esta semana. Se prestarmos atenção ao que o Hezbollah está fazendo à Galileia nos últimos meses, encontraremos assentamentos em ruínas, sem pessoas, em milhares de hectares de terra queimada. Cenas que podem ser vistas em Gaza são vistas hoje no norte, disse Brick em entrevista. A cúpula de ferro não consegue parar os veículos aéreos tripulados. Foguetes e mísseis há meses. Não estamos preparados para dezenas de mísseis todos os dias, nem para os milhares que teremos na próxima guerra. O general também disse que Israel precisa dar um tempo em sua guerra em Gaza e acrescentou que a campanha perdeu o seu propósito. Ele sugeriu que o exército israelense precisa fazer uma pausa nos combates para que possam se reagrupar e se reorganizar, porque não fazem há 20 anos. Na quarta-feira, o Dr. Seyed Mohamed Marandi, professor de literatura inglesa e estudos orientais da Universidade de Teherã, falou sobre um potencial conflito entre o exército israelense e o Hezbollah. Eles basicamente querem destruir um local muito sagrado para os muçulmanos que existe há muitos séculos e desde o início da ascensão do Islã. E o regime sionista, sendo o regime israelense um regime étnico-supremacista, está empenhado em levar isto adiante, muito mais rapidamente hoje em dia, porque os elementos mais direitistas e extremistas do movimento sionista estão agora no poder, disse Marandi. E assim eles deixaram de lado a pretensão de tolerância, a pretensão de direitos humanos, de respeitar os direitos humanos, que é algo com o que eles, os regimes anteriores de Israel, nunca se importaram. Acrescentou o professor, eles sempre abusam dos palestinos, eles sempre os matam em massa, mas hoje em dia o massacre e a matança estão ocorrendo em escala industrial. Esta é uma situação catastrófica que Netanyahu criou para o regime. E se decidirem atacar o Líbano, invadir o Líbano, a situação só vai piorar. O Hezbollah é muito poderoso, está muito bem treinado, eles estão altamente motivados, eles se prepararam para esta situação, acrescentou. O mundo já está indignado com o que estão fazendo em Gaza. Se fizerem a mesma coisa no Líbano,
Isso só aumentará a indignação e fará com que os Estados Unidos pareçam ainda mais perversos aos olhos do mundo. Quando perguntado pela Sputnik se o possível conflito seria catastrófico para a economia dos Estados Unidos, o especialista afirmou que os problemas econômicos de Israel, sem dúvida, teriam repercussão em seus aliados ocidentais, mas que seriam ainda pior para a Europa. A situação econômica nos Estados Unidos não é boa, mas a situação econômica na Europa é muito pior. E se houver uma crise, a situação vai piorar muito na Europa, afirmou o professor. Eles são mais vulneráveis que os Estados Unidos. Eles não produzem petróleo e os refugiados irão se mudar para a Europa. É extraordinário que os norte-americanos e os europeus, quando apoiaram o apartheid na África do Sul, quando apoiaram em Ruanda, não tenham pago um preço tão elevado naquela altura porque estavam muito longe. Foi durante a Guerra Fria, continuou ele. Hoje isso está sendo feito diante de um público global. Esse genocídio é muito perto de casa. Está muito perto dos principais centros produtores de petróleo e gás. Se esta guerra se estender ao Líbano, as probabilidades de se tornar uma guerra regional serão muito elevadas. Se os norte-americanos, por exemplo, começarem a atacar o Líbano de qualquer modo ou forma, não tenho dúvida de que perderão tudo no Iraque. A resistência no Iraque não os deixará escapar impunes. E então estarão em uma situação economicamente catastrófica. Portanto, é incrível como os norte-americanos e os europeus estão dispostos a arriscar tudo pelo bem deste regime, sugeriu Marandi. O especialista sugeriu então que o regime israelense tenha conduzido durante décadas uma fachada diplomática e de relações públicas que lhe permite ser suficientemente astuto para escapar impune do genocídio. No Líbano, por exemplo, quando invadiram o Líbano e massacraram os libaneses, quando atacavam Gaza em ocasiões anteriores, sempre conseguiram de alguma forma justificar isso ao público ocidental. Mas agora são os seus piores inimigos, acrescentou. Mas essas pessoas que estão agora no poder são tão fanáticas que simplesmente deixaram de lado a fachada. Eles jogaram a máscara de lado, e é por isso que vemos jovens norte-americanos, jovens judeus americanos, vemos europeus ao lado de todo o sul global, olhando em choque para o que essas pessoas estão dizendo e fazendo. Tenho certeza de que esses generais aposentados têm ouvido de seus ex-colegas que perderam, que o Hezbollah no norte está retirando seu equipamento de alta tecnologia, que o Hezbollah no norte é capaz de entrar em Israel sem que a cúpula de ferro possa fazer nada a respeito disso, Marandi. O ataque militar de Israel a Gaza não só destruiu grandes porções de terras agrícolas do enclave, mas as forças israelenses também bloquearam repetidamente o fornecimento de ajuda ao norte de Gaza. Apesar das exigências do Tribunal Superior da ONU do Conselho de Segurança para permitir o acesso aberto à ajuda, disse a ONU News em abril. Uma em cada 5 pessoas da população em Gaza, ou seja, quase 500 mil pessoas, enfrenta agora níveis catastróficos de insegurança alimentar aguda, informou The Guardian, citando o projeto de relatório de classificação integrada da fase de segurança alimentar, que é o sistema de monitoramento da fome das Nações Unidas. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 1 em cada 3 crianças no norte de Gaza está gravemente desnutrida ou extremamente abaixo do peso.
Análise. Cada vez mais conectada às tensões globais, Ártico é potencial palco de futuras guerras. Especialistas analisam por que a parceria Sino-Rússia no Ártico preocupa a OTAN e advertem que o fim da neutralidade na região traz um risco de escalada de conflitos muito maior. Antes considerado uma região isolada de tensões, o Ártico se tornou um ponto nefrálgico da geopolítica global. O avanço do aquecimento que derrete o gelo marítimo desencadeou uma corrida pelos recursos naturais inexplorados da região e pelas novas rotas que ligam a América do Norte, a Ásia Oriental e Europa, que prometem aumentar o escoamento de mercadorias em menos tempo e com menor custo. Desde 2017, Rússia e China, parceiros no BRIC, mantêm um projeto da Rota da Seda no Ártico, que visa explorar rotas marítimas navegadas da região. A parceria Sino-Rússia também contribui para garantir os direitos soberanos da Rússia no Ártico e para conter a militarização da região por parte dos países hostis. Essa aliança desperta incômodo no Ocidente. Em outubro de 2023, o presidente do Comitê Militar da OTAN, Almirante Bauer, classificou como preocupante a parceria Sino-Russa. Analistas explicam por que a parceria entre a Rússia e a China no Ártico deixa o Ocidente em alerta e se a disputa entre potências pode evoluir e fazer da região palco de futuras guerras. Por que o Ártico se tornou ponto nefrálgico da geopolítica? Pergunta Fred Leite Siqueira Campos, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do grupo de estudos e pesquisa sobre a Rússia, afirma que o Ártico certamente será a fronteira final das rotas comerciais globais. Isso porque, segundo estimativas, a rota comercial do Ártico levaria perto da metade do tempo das rotas tradicionais. A viagem fica bem mais barata e será bem mais eficiente do que atravessar através do canal de Suez, como são feitas atualmente as rotas comerciais do Ocidente e Oriente. Somada a todas essas vantagens, alia-se a iniciativa chamada Cinturão Rota da China. Essa rota pelo Ártico será a rota comercial mundial dominante quando de sua plena utilização. A Rússia, a propósito, já possui uma frota de quebra-gelo que atua no Ártico. A ideia é muito simples. Vai o quebra-gelo na frente, seguindo de uma série de navios comerciais. Pedro Silva, doutorando em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, afirma que o recuo do gelo marítimo torna as passagens do Ártico viáveis do ponto de vista da navegação, ao ponto de sequer se necessitar a escolta de um navio quebra-gelo. A navegação é importante tanto para o desenvolvimento da exploração de recursos no Ártico, como por ser a forma mais barata de mover grandes volumes de mercadoria de um ponto a outro. Figura como uma possível rota global de navegação. O interesse da China, por exemplo, é utilizar a rota marítima norte para acessar os mercados europeus, por exemplo, com economia considerável de tempo e de dinheiro no transporte de bens. Ele acrescenta que, do ponto de vista geopolítico, o aumento da acessibilidade fez do Ártico uma região porosa. Isso é encarado como um problema potencial, uma vez que uma região que antes era considerada um escudo natural para os territórios nacionais vira um corredor global de passagem, vira um vetor potencial de invasão, por exemplo. Por isso, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Dinamarca e Noruega, países que controlam parte dessa rota, têm investido tanto em construção de capacidade operacional no Ártico, mas também no desenvolvimento de doutrinas de emprego de forças nessas águas, nas terras próximas às passagens e no monitoramento da atividade da região. Alan Monteiro, pesquisador de estudos e estratégias de segurança internacional da Universidade Federal da Paraíba, explica que o interesse da Rússia pela região é antigo e data do governo de Mikhail Gorbachev, que em 1987, ainda durante a União Soviética, em um discurso em Murmansk, apresentou propostas para estabelecer uma cooperação no Ártico. O estadista Gorbachev abordava no discurso a desmilitarização assim como um incentivo à coordenação e cooperação entre estados, destacando a importância da exploração de recursos, a busca pelo desenvolvimento e o fortalecimento no âmbito das pesquisas científicas e proteção ambiental, além de termos sobre a navegação marítima. Gorbachev proclamou: o Ártico não é apenas o Oceano Ártico, é o lugar onde as regiões do Pacífico e Euroasiático, da América do Norte e da Ásia se formam, onde as fronteiras se aproximam e os interesses dos estados atravessam, explica a pesquisadora. Parceria sino-russo no Ártico pode ser contraponto à presença da OTAN na região? Pergunta Pedro Silva. Afirma que o estreitamento de laços entre Pequim e Moscou para a exploração do Ártico se deu no vácuo deixado para empresas e bancos ocidentais após as sanções aplicadas contra a Rússia por conta do conflito ucraniano. Ele avalia que não há uma disputa entre norte e sul global no Ártico, pois não considera que existe uma disputa por projetos diferentes na região.
mas sim pelo direito de explorar os recursos e pelo controle de território para alimentar e abastecer os processos de desenvolvimento capitalista de cada bloco. Isso é visível, em especial, quando vemos o papel da Rússia no abastecimento energético da União Europeia, ou o papel da navegação na política chinesa para o Ártico, que visa construir um corredor de escoamento de seus produtos que não dependem da passagem pelo Estreito de Malaca e pelo chifre da África, explica. Alana Monteiro diz que a cooperação entre Pequim e Moscou no Ártico reflete a união de interesses entre duas grandes potências. Putin vê a China como potencial investidor a longo prazo, principalmente pelos benefícios que ligam a China e a Europa no trânsito de cargas pela rota marítima do norte. Os documentos oficiais russos em estratégia para o Ártico de 2008 incluem também a realização de projetos bilaterais conjuntos com a República Popular da China no setor de energia, infraestrutura, exploração espacial e para o Ártico. A interdependência emergente dos interesses da Rússia e da China no domínio da energia e do transporte pode vir a ser um elemento-chave para o desenvolvimento do Ártico russo. Se esta relação puder ser mencionada em pontos positivos, não somente à Rússia, mas aos países asiáticos, que também serão beneficiados com a ampliação e desenvolvimento da rota comercial. Já Fred Campos afirma que a parceria sino-russa certamente reflete a divisão do mundo em dois eixos, Ocidente e Sul global. A divisão entre o Ocidente e o Sul global se evidencia em todas as esferas das políticas internacionais na atualidade. Com a crescente e cientificamente comprovada vantagem econômica e estratégica da rota comercial pelo Ártico, os principais atores mundiais irão e já estão se desbruçando na sua organização e estruturação, mas aqui a Rússia tem uma grande vantagem estratégica. A parte territorial e marítima russa na região do Ártico é a maior de todos os países e pode ser a ponta de lança às vantagens russas na região, explica. Entrada do Brasil no Conselho do Ártico pode levar o BRICS para a região? Pergunta. Neste ano, o embaixador do Brasil em Moscou, Baena Soares, afirmou que o Brasil tem interesse em fazer parte como um país observador do Conselho do Ártico. Questionado sobre que impactos a entrada do Brasil no Conselho, somada à parceria entre a Rússia e a China no Ártico, totalizando 3 países do BRICS, pode ter para disputar a região, Silveira considera importante que os membros do BRICS estejam no Conselho, não só para defender e ecoar interesses diversos dentro dos debates e programas do Conselho do Ártico, trazendo novas perspectivas e novas preocupações, mas também como forma de coordenar esforços. O novo Banco de Desenvolvimento, por exemplo, pode ser um instrumento importante em financiar iniciativas de desenvolvimento sustentável, esperamos, na região, um provedor de fundos para adaptação e mitigação da mudança climática. E tudo isso depende do conhecimento e da capacidade de articulação dos países nesse espaço. Ele enfatiza que a presença do BRICS não seria voltada para ser um peso militar na região, mas sim para representar uma expansão de influência do BRICS na região, algo que pode ser mal visto pelos atores estabelecidos. Podemos pensar também em impactos para o Brasil. O Estado brasileiro declarou interesse na Antártica, incluindo como parte do nosso entorno estratégico no livro branco de defesa nacional. Por exemplo, outra região polar bastante diferente em muitos aspectos do Ártico, mas que pode sofrer um processo semelhante de exploração e disputa territorial no futuro. Haverá um Conselho da Antártica? Quando chegar o prazo do Tratado da Antártica em 2041? Pergunta. Não sabemos, mas é estratégico ter o conhecimento de como as discussões e trabalhos se desenrolam no Conselho do Ártico para pensar no futuro, complementa o especialista. Ademais, ele afirma que o Ártico e a geopolítica dos recursos do Ártico guardam muitas semelhanças com a Amazônia, outra região internacional que tem sofrido muito com a ação antrópica e com a mudança climática, que tem recursos ainda não explorados, com um ecossistema bastante sensível e povos indígenas que podem e devem ser reconhecidos e ouvidos enquanto parte ativa da formulação e implementação de políticas, e mesmo do ponto de vista de produção de conhecimento ecológico. Assim, mais importante do que planejar uma entrada, o pleitear a participação é entender o porquê de queremos entrar. Qual será a nossa participação, objetivo nos debates? Pergunta. Como vamos nos posicionar? Pergunta.
O que queremos tirar dessa participação em termos de cooperação internacional? Pergunta, questiona o especialista. Alana Monteiro afirma que, assim como a entrada da China foi bastante celebrada pela Federação da Rússia em 2013, a entrada do Brasil como possível membro observador promete o Ártico em maiores debates entre os BRICS e demais parceiros que poderão se beneficiar da ampliação dessa discussão. Quanto maior visibilidade ao tema, maiores atrativos ao desenvolvimento e articulação das propostas que já envolvem países asiáticos nesse espaço. Campos tem uma visão mais cética e diz ter dúvidas se a participação do Brasil pode ter algum tipo de relevância, alterar a correlação de forças no que diz respeito às questões do Ártico. Isso se deve, a meu ver, a duas questões centrais: a irrelevância do Brasil no que diz respeito às questões técnicas geográficas em relação ao Ártico, e também as posições vacilantes do Brasil no cenário internacional. Se por um lado é certo que o Brasil é membro fundador do BRICS, e por isso tem interesses no crescimento do bloco, por outro lado, é certo também a força da influência dos Estados Unidos nas políticas e decisões do Brasil. Portanto, não acredito que o Brasil mudará com sua participação no Conselho do Ártico. O pêndulo das disputas porque a OTAN acusa a Rússia de expansionismo se foram os Estados Unidos que expandiram a plataforma continental? Pergunta. Questionando sobre a declaração do almirante Bauer acusando Moscou de expansionismo no Ártico, Silva diz que não é que a Rússia seja expansionista, mas o país tem buscado retomar a posição que tinha antes do fim da Guerra Fria. A modernização militar russa, em especial aérea e naval, tem como objetivo explícito garantir a segurança e as reivindicações russas no Ártico. A Rússia pleiteia a extensão de sua plataforma continental até o Polo Norte, nos termos da Convenção sobre Limites da Plataforma Continental. E para isso tem desenvolvido forças navais e aéreas, bem como capacidade de monitoramento e operação na região. Ele acrescenta que a estratégia da Rússia joga em dois campos, tanto trilhando os caminhos da normativa internacional estabelecida, como é o caso da extensão da plataforma continental, mas também constrói capacidade militar e capacidade estatal de intervenção, monitoramento e uso dos recursos e espaços do Ártico. O tamanho dessa presença militar por si só já é vista com preocupação pelos Estados Unidos e pela OTAN. Ao mesmo tempo, a não adesão dos Estados Unidos à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a Comissão de Limites à Plataforma Continental é motivo de críticas até mesmo dos aliados, uma vez que parte da justificativa até para a existência da OTAN e a defesa de uma ordem mundial baseada em regras. Campos sublinha que a declaração de Bauer reflete a tradicional forma de atuação dos Estados Unidos e seus aliados do Ocidente, de criar um discurso retórico, na maior parte das vezes absolutamente falso e que esconde os seus interesses, na maior parte das vezes obscuros, violentos, de dominação e expansão, inclusive militar. Aqui está muito claro, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN estão acusando falsamente a Rússia e a China de questões e problemas que são, na realidade, criados pelos Estados Unidos e os países da OTAN. Os Estados Unidos sabem que a edificação e consolidação da roda comercial pelo Ártico dará absoluta vantagem estratégica, econômica e logística à Rússia. E, portanto, do ponto de vista dos Estados Unidos e da OTAN, todas as armas devem ser utilizadas, inclusive o soft power, que é o caso dessas falas falsas do almirante da OTAN. O que garante a superioridade das capacidades militares russas no Ártico? Pergunta. Um artigo publicado recentemente pela revista Foreign Affairs apontou que a adesão da Finlândia à Suécia e à OTAN não garante a aliança força suficiente para neutralizar as capacidades russas. Questionado sobre o que garante a superioridade militar de Moscou no Ártico, Alana Monteiro destaca que a Federação da Rússia e Putin jogam luzes a esse espaço há muitos anos, espaço já presente nos discursos de Gorbachev, com potencial zona russa para ampliação e usufruto. O planejamento para a região é mantido com base não recente, o que nos dá a certeza de existirem vias de estratégia dentro da segurança e defesa da Federação para essa região.
Campos, por sua vez, lista uma série de fatores que garantem a vantagem da Rússia no Ártico, apontou no artigo. Geografia privilegiada, destacadamente no que diz respeito às rotas pelo Ártico. O litoral russo é disparado a maior e mais bem estruturado litoral no Ártico. Sua parceria com a China e com muitos outros países do Oriente e do Sul global, sua capacidade tecnológica, seu conhecimento tácito no que diz respeito às questões de como lidar no Ártico, a possibilidade de construção de uma ampla, profunda e eficiente infraestrutura de portos, atracadores, navios, inclusive os quebra-gelos, etc. Esses fatores podem garantir a superioridade militar, econômica e geopolítica da Rússia no Ártico, argumenta. Disputa e crescente militarização do Ártico podem fazer da região palco de guerras nas próximas décadas, pergunta. A opinião dos três especialistas converge quando questionados sobre a possibilidade de o Ártico futuramente se tornar palco de confrontos entre potências. Para si, o Ártico cada vez mais se conecta com as tensões geopolíticas globais. E com a expansão da OTAN na região, fecha-se um pouco as janelas das resoluções pacíficas de controvérsias. Ele aponta que o fim da neutralidade na região, apontado por outros analistas, traz consigo um risco de escalada de conflitos muito maior, uma vez que um problema militar entre a Rússia e a Suécia, por exemplo, pode virar mais um choque entre a Rússia e a OTAN. Ele destaca que os esforços atuais, tanto dos países do Ártico quanto da OTAN, são voltados para evitar o conflito por meio da construção de capacidades militares que visam a dissuasão. Ainda assim, adverte que, diante do contexto atual, não está descartado um possível confronto no Ártico no futuro. Com a expansão da OTAN na região e com a deteriorização da relação Rússia-OTAN em outros cenários, em especial na Ucrânia, o espectro da guerra toma contornos mais concretos, já que conflitos em outros espaços podem acabar gerando consequências no Ártico, ou tornando a região um espaço de operações no futuro, conclui o especialista. Alan aponta que o Ártico é uma zona abundante em recursos e fluxo de capitais, o que nos dá incerteza de disputa e olhares voltados a todo momento de diversos países do globo para a região. Sabemos que desde o multilateralismo ao bilateralismo, todas as potências presentes afirmam o compromisso em desenvolver a região para o usufruto e aperfeiçoamento da rota comercial em benefício internacional, mas pela instabilidade do sistema internacional podemos esperar atritos e reivindicações, choque de interesse entre as principais potências que o cercam. Campos afirma que a região tem potencial para ser palco de confrontos, embora não nas próximas décadas. As rotas comerciais estão sendo construídas e ainda os desafios logísticos, de infraestrutura, econômicos e, portanto, também de organização militar são enormes. Mas reitero, potencialmente há sim risco de conflitos que ficarão mais agudos à medida que os desafios técnicos forem superados completamente e os ganhos econômicos começarão a emergir em sua plenitude, conclui o especialista.